Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Pode sentar-se. Hoje é tia Thalita, só? Tá bom. Boa tarde a todos, amém? Você que está conosco pelo Face, pelo YouTube, Deus abençoe sua casa e a sua vida, amém? Irmãos, como nós costumamos fazer toda terceira sexta-feira do mês, sexta-feira que vem nós teremos a nossa vigília às 9h30 da noite, amém? Das 9h30 às 10h30. Se puder estender um pouquinho mais, vai ser bom. Mas para você que gosta e precisa orar, esteja conosco, porque vai ser com certeza uma bênção. E nós precisamos orar, amém, irmãos? Nós precisamos orar pela nação, porque nós estamos vivendo um tempo bem complicado, complexo. Eu estava hoje pela manhã conversando com... Ele foi uma ovelha nossa, e Deus tinha me dado um sonho assim com ele. Eu vi ele debruçado atrás de uns livros, e atrás dele tinha uma âncora, uma balança, melhor dizendo. E eu falava para ele, nossa, que estranho. Ele é um cara voltado à eletrônica, assim e tal. E audivelmente, a voz no sonho falava assim, ele será um advogado bem-sucedido. E eu chamei ele e falei com ele, falei, olha, tive um sonho com você assim e tal. Isso em 2000 e trala lá para trás. E ele recebeu no Espírito essa palavra. E hoje ele se tornou um advogado, conheceu uma moça na faculdade. Ele e a esposa são advogados, muito bem-sucedidos. E ele trabalha numa grande instituição, eu não posso falar o nome, porque a gente está em rede social. E ele falou assim, bispo, fala para a igreja que o Brasil ele corre um grande perigo. A gente que trabalha com as leis, o Brasil corre um grande perigo. Eu falei, mas qual é o pior perigo que a gente pode correr? Deles rasgarem todas as leis e criarem novas leis, as leis de mordaça, onde vão controlar tudo. Eu falei, o que a gente precisa fazer? Além de orar e entender. Ele falou assim, Deus está em todo lugar. Eu falei, verdade, mas na urna ele não está. Quem está é o nosso dedo. Isso aí é muito importante. Amém? Então, nós estamos orando, clamando ao Senhor. Amém? E vai ser um tempo de Deus. Eu sei que Deus ele tem uma resposta. Amém? Porque já estavam afrontando a Deus. Já estão indo para um momento... E mexer com a gente tudo bem. Agora quando mexe com Deus, aí fica difícil. Então, fique atento. Eu tenho uma palavra para você nesta tarde. E o tema de hoje é caminhar para a tua bênção, sem perder de vista a tua família. Amém? Você está de celular, desliga celular. Você está vendo jogo, não veja jogo, não veja nada. Deixa nada roubar esse tempo seu na presença dele, do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos de número 9 a 12. O altar, irmãos, não é lugar de nós falarmos sobre assuntos de política de forma bem assim aprofundada. Altar é lugar de pregar a palavra. Mas leia sobre política, leia sobre as pautas dos governos que se estão no pleito aí para uma nova ação presidencial. Leia, vai atrás das informações. Não fique ouvindo pesquisas, nem blá blá blá, nem videozinhos. Vá atrás. Procura saber quais são as pautas de governo, o que pretendem, o que não pretendem. Você precisa se instruir. A Bíblia fala que o povo é roubado, se corrompe por falta do conhecimento. Então, vá buscar conhecimento
e tome a decisão que você precisa tomar. Amém? Gênesis 14, de 9 a 12, fala assim: contra Quederloamer, ou Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Airoque, rei de Elazar, 4 reis, contra quem? Contra 5. Continua. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e feriram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a quem? A Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. 13. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Agora volta 2 capítulos, capítulo 12, versículos de número 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nós. Que teu Espírito Santo agora, Senhor, nos cubra com teu sangue e nos dê, Senhor, graça para ministrarmos a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado e que a tua palavra alcance nesta noite, início de noite, os corações. Aqueles que estão nos assistindo e que irão nos assistir, sejam alcançados, abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória, põe em 1 Timóteo 5,8. Deus, ele tinha uma promessa a Abraão. E a promessa era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa maravilhosa, porém, que traria uma luta espiritual muito grande. E esta luta, ela começaria não fora, e sim dentro das próprias famílias que estavam envolvidas Abrão. Entre elas, inclusive, a do seu sobrinho. E muitas vezes nós dedicamos a Deus e, de repente, dentro da nossa família, dentro dos nossos familiares, envolvidos nas conquistas e tudo aquilo que se diz respeito ao nosso futuro, parece que sempre vem algo para tentar tirar a nossa paz e o nosso foco. Escuta o que eu vou falar. Não importa a luta que esteja te alcançando. O que importa é como você vai reagir com a promessa que está sobre você. Às vezes eu fico pensando, estou dirigindo, às vezes eu estou assim, eu fico pensando, como é que eu posso, e às vezes eu fico simulando, tentando entender as pessoas, para a gente ser bênção de resposta e direção para elas. Então é assim, Deus veio, eu fico pensando assim, Deus veio e falou comigo. Deus veio e fez uma obra e está fazendo uma obra na minha vida. Deus veio e prometeu algo para mim, para a minha casa, para a minha família. E aí, eu tenho esse entendimento e creio que isso vai acontecer. Você crê isso também, que vai acontecer na tua vida? Amém? Então, partindo desse princípio, eu tenho que associar minha vida a todo o destino que Deus me deu. Quando Deus fala com você de uma palavra, Deus está falando de um destino que Ele vai te dar. Quando Deus está falando para você uma palavra, Ele está falando
do que ele vai resolver na sua vida. Só que tem um grande problema. Qual? Primeiro, a falta de fé. Você crê. O que é crer para mim? Eu receber uma palavra, caminhar em cima dessa palavra, estar debaixo também desta palavra, ser uma pessoa que se prepare para viver esta palavra, preparar o meu espírito, o meu coração, o ambiente onde eu estou e quem está comigo. Não é eu recebi e saí andando. Não. Eu postei uma frase essa semana na rede social, dizia o seguinte, em outras palavras, resumindo o que eu postei. Quando Deus pega Gideão e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente, Deus ali ele começa a trabalhar a alma, o espírito e o emocional de Gideão. Sim ou não? Porque qual era a condição? A alma dele, desacreditada. O espírito, ele nem sabia o que era isso direito. Né? O seu emocional, completamente abalado. Por quê? Ele lutava, plantava, preparava a terra. E na hora da colheita vinha quem? Os inimigos e roubavam. Então quando Deus veio e falou com ele, ele falou assim, aonde está o Deus dos meus pais? Porque todas as vezes que eu estou prestes a pôr a mão numa colheita justa, de uma plantação, de uma semente justa que eu coloquei, vem alguém injusto e rouba a nossa semente. E a gente fica, Deus dará. Então, quando Deus falou com ele, Deus estava falando do futuro, mas ele estava preso ao presente. E aí Deus dá provas, Deus faz um monte de coisa, mas o principal não foi a prova. Quem é que Deus colocou do lado dele? Começou, se me falha a memória, com 10 mil homens. E terminou a história com quantos homens do lado dele? Com quantos, irmãos? 300. E os homens que terminaram do lado dele, quais foram os homens? Segundo a expectativa de um caráter que Deus esperava daqueles homens. Então, quando eu falo isso, o que eu entendo? Que o meu caráter, ele precisa estar preparado. Que a minha vida emocional e espiritual, ela precisa estar alinhada. E quando eu não me alinho, aí é onde vem a trava. Você não sai de onde você está. Você não sai da estagnação que você vive. E você fica, parece que assim, parece que você tomou uma pancada, você fica procurando o rumo das coisas. Por quê? Olha só. Você fala assim, eu vou ser médico. Para você ser médico, o que você precisa? Eu vou te contar uma história da família da minha esposa. Ela tem uma irmã que é casado com um rapaz, hoje um homem de 60 anos, que veio lá de Guanambi. Alguém conhece Guanambi, essa cidade na Bahia? É de lá? Ah, tá. O pai iletrado. Mas eles colocaram uma coisa na cabeça. Nós vamos lutar, nós vamos batalhar. O que é menos instruído é professor de inglês. Tem médico, advogado, economista, professor de inglês, dentista, médico. Irmão, é um show de educação acadêmica. E ele falou, Daniel, eu comia farinha com mel quando era pequeno. Farinha com rapadura. Ele não conseguiu estudar, mas ele arrumou 3 empregos. Ele formou um filho advogado, que está ganhando muito dinheiro, tem 28 anos de idade. Formou um outro filho, economista, que é um cara arrojado dentro do Banco Itaú, que tem 24 anos de idade. O de 24 anos já casou, já tem a sua casa, o seu apartamento no centro de Diadema. O outro vai casar agora, no início do ano. É formado, a noiva agora entrou no Bradesco. Resumo da ópera, eles não tinham aonde cair morto. Foram morar no terreno, começaram a construir sua casinha. Resumo da ópera. Essa irmã da Raquel, ela tem, hoje, 12 imóveis. Funcionário público, trabalhando. Ela se formou em Direito.
Os dois filhos, um é advogado, o outro é economista. O marido arrumou um emprego, se especializou na área da farmácia. E recentemente agora, compraram um apartamento de 850 mil à vista. Quando Deus falou com eles, o que eles fizeram? Eles foram se alinhar com o que Deus falou. Quem estava aqui na última quinta, do que Deus falou, que Deus tem uma obra muito grande para esta casa. Você ouviu isso? E Deus falou, quem entrou, entrou. Quem saiu não vai entrar mais. O que eu entendo? Agora, eu estou em cima de todo mundo. Vamos crescer. Vamos crescer. Porque Deus vai formar pessoas no caráter da promessa. Você está entendendo o que Deus está falando? Agora, você quer uma família abençoada? Você quer uma família bem-sucedida? O que é que você está fazendo por ela? O que é que você está se alinhando? Porque aqui, irmão, o papo é reto. Ai, Deus tem uma obra. Deus tem uma obra. Parece que é o óbvio. Tá, mas para Deus me usar na obra, o que é que eu estou me preparando para ser usado? Deus tem uma obra para a minha família. O que é que você tem feito pela sua família? O meu pai, com 12 anos de idade, ele sentou comigo na sala e falou assim, sua mãe já dormiu? Seus irmãos estão dormindo? Senta aqui. Vamos conversar, falar de sexualidade. Meu pai falou, você sabe o que é fimose? Você sabe o que é masturbação? Você sabe o que é coito, que é o sexo? Você sabe o que é a consequência do pecado? E ele foi falando. Então, se eu pequei porque eu quis. Se eu fui sem vergonha, foi porque eu quis. E eu colhi a consequência. Agora, você é pai de família, é sacerdote? Está orando pelos seus filhos? Está clamando pela sua casa? Está clamando, clamar, viu? Não é aquela oraçãozinha de café da manhã na padaria do boteco. Não, clamar. Entrar no quarto, sai todo mundo, deixa eu entrar. Vai falar, o pai está no quarto, está falando com Deus, então tem temor dentro da casa. Entende isso? Mas não, você fica lá, TikTok. Desenrola, isso aqui. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Você quer que o teu filho seja calmo. Aí você dá joguinho de arma, sai matando todo mundo. Você quer que a sua filha seja uma lady. Só assiste novela, série que tem conotação feminista. Você está criando dois monstros. Você não põe regra nos teus filhos. Você tem condição de dar uma mistura melhor, mas ensina ele a comer ovo. Ensina ele a agradecer o pouco, o médio e o muito. Você precisa ensinar. Se ensina o teu filho a mexer com dinheiro. Compra um cofrinho para ele e fala assim, papai e mamãe vai te dar R$1 toda semana. Você vai guardar no cofrinho. E no final do ano, você vai orar e agradecer a Deus por tudo aquilo que está dentro desse cofrinho. É a tua poupança. Você está ensinando o teu filho a cuidar do dinheiro. Você está ensinando o teu filho a administrar o dinheiro. Você tem condição de comprar um Nike Shox para ele? Compra um Conga. Ensina para ele na disciplina. Se você fizer isso, você vai ser recompensado. Ele vai ter na mente dele o quê? Se eu for cada dia melhor, eu vou ter coisa melhor na minha vida. Só que você compra qualquer e vai dando, vai dando, vai dando. Então ele acha que tudo é fácil. Por isso que roubar para comprar uma cervejinha não há crime nenhum. Pegou a mensagem? Então você precisa acordar, meu. Escuta o que eu vou falar para você. Eu não tenho filhos biológicos. E eu também não reclamo por isso. Mas eu tenho filhos espirituais. Se um dia você chegar diante de Deus, você não vai ouvir Deus falar assim, o Daniel pecou nisso aí, ó. Não falou. Você vai ouvir tudo que você precisa ouvir. Porque o teu sangue não está sobre a minha vida. Agora, você tem promessa?
Você é mãe que tem filha? Fala de sexualidade com a tua filha. Se você não falar, a escola vai ensinar. Fala. Você precisa falar. Sabe o que hoje é mais comum? Sabe o que é hoje mais comum? Jovens já têm vida, porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente de todo tipo de idade. Eu já cansei de pegar gente religioso, se trocar dentro do carro e falar que vai para uma festa cristã e deixar a pessoa dentro de um motel. Não foi uma nem duas, várias. Se é aplicativo, você sabe do que eu estou falando. Várias. Eu já peguei vários filhos de cristãos desviados, que a igreja não ensinou, que a igreja não interferiu, que a igreja, o pastor não falou, não tratou, não fez simpósio, não tratou. Viraram o que viraram, que eu não posso falar, que não vou falar que é homofobia, perseguição, discurso de ódio, vamos falar que é isso. Então Deus está falando, eu vou cobrar da tua mão o filho que eu coloquei na sua mão. Eu vou prestar conta, você vai prestar conta a mim do filho que eu te dei. Você entende isso? E Deus está falando, você vai caminhar hoje para a tua bênção. Você não vai perder de vista a tua família. Posso ouvir amém? Diga amém. Como é que é isso? Nós lemos lá, primeiro texto de Gênesis 14, de 9 a 12, que fala sobre 4 reis. E nós vamos falar sobre os 4 reis que você vai vencer hoje para ter a bênção sobre a tua família. Mas antes disso, 1 Timóteo 5,8. Se existe uma herança bendita, ela era para você. Fala, levante sua mão e fala, a minha família é herança bendita. Você está preparado para lidar com os maiores problemas da tua família? Não fala amém. Se você não tiver consciência do que está falando. Você está preparado? Se vier hoje uma situação, aí que está, você tem que estar preparado, espiritualmente. Porque se você estiver preparado espiritualmente, emocionalmente, o Espírito vai te dar graça. Você precisa entender isso. Olha o que diz 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Aqui. É eu que estou falando? Cartas de Paulo a Timóteo. Paulo fala mais de 160 conselhos a Timóteo. Vou ler de novo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Sabe o que é isso aqui? Ó? Se você não cuidar, é chamar na grande. Falei, vem cá, vem aqui. Você não põe limite no teu filho. Ah, mas é a bebezinha do papai. É a bebezinha que vai virar. Não põe limite para você ver. Deus está falando, você tem que cuidar. Quem se acha filho de Deus? Levanta a mão. Quantas vezes Deus falou não para você, você ficou choroso. Estou revoltado, não vou para a igreja mais. Eu quero saber. Quantas vezes você não ficou assim? Hã? Depois sarou, você falou assim, valeu Deus, obrigado. Quem é pai aqui? Você bateu no teu filho, até cortou o coração. Levanta a mão aí. Hã? Mas foi bom a palmada que você deu nele? Sabe por quê? Porque você tomou do teu pai e da tua mãe e foi bom. Agora você não quer. Não, porque eu quando fui pequeno, eu fui hostilizar, eu apanhei muito meu pai, foi bom. Porque você não era fácil não também, viu? Docinho de coco. O teu pai deu a você o que ele recebeu. Só que você pode dar ao teu filho, não o que ele recebeu, que você recebeu do teu pai. Mas você pode dar com moderação, mas não vai deixar de dar. Porque Deus fala assim, use a vara. Eu tomei um tapa na cara do meu pai uma vez só. Eu levantei a voz e falei, está falando como homem, então vai apanhar como homem. Pum, nunca mais. Fiquei bonzinho, irmão. E ele tinha a mão gorda. Baixinha assim, ó. Um bichinho invocado. Dona Tereza está aí, sabe do que eu falo.
Nós escolhemos os nossos caminhos, mas nunca faltou verdade dentro de casa. E nunca faltou a palavra, ó, se você fizer isso, você vai se dar mal com isso. E hoje, se eu pudesse voltar atrás de muita coisa que eu não ouvi ele, minha vida seria muito melhor do que é hoje. Não que ela seja ruim. Então Deus está falando, está cuidando ou não? Se você não cuidar, você é pior que o infiel. Pior do que o infiel. Você está negando a fé. Então vamos lá. 4 reis que querem dominar a tua família. Levanta a tua mão para o alto e diga assim, em nome de Jesus. Hoje eu me levanto para guerrear pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. E tudo aquilo que Deus me deu, eu vou cumprir 100% a direção e a ordem de Deus em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Onde eu moro tem muitos universitários. Eu moro do lado de uma faculdade de São Bernardo. E o prédio tem muito estudante. É notório ver o estudante que é disciplinado pelos pais e os que são criados a Deus dará. Eu tenho um cara no 5º andar, o nome dele é Abner. A família dele é evangélica. O cara tem um carro de 180 pau. Conseguiu agora um estágio remunerado dentro da Scania, porque ele faz engenharia. De 10 mil concorrentes, ele passou em 2º lugar. Já vai ser, como é que fala? Efetivado, trabalhando na Scania. Que o mínimo do salário dele já começa com 9 mil, fora a PL. Solteiro, temente a Deus. Precisa tal coisa? Estou dentro. Precisa não sei o quê? Estou dentro. Estou dentro. Está lá, voando. Agora, o do lado dele, crack, cocaína, bacanal, já estão prontos a expulsar esse rapaz aí, o vizinho dele, do edifício. Por quê? Está pior que infiel, os pais não cuidaram. E é evangélico. Bom, se diz, né? Você está entendendo o que Deus está falando? Seu filho pode dizer que você é ruim agora, mas amanhã ele vai ser um homem bondoso para te agradecer e cuidar de você. Seja o que precisa ser. Olha o que diz Gênesis, capítulo 18, versículo 16, 17, 20, 23. Gênesis 18, 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor o quê? Ou ocultarei eu, Abraão, o que faço para ir? Quando você, na sua casa, você é uma pessoa que ora pela sua família, pelos seus filhos, Deus não vai te ocultar de nada. Versículo 20. Disse o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Continua, 24, até 26. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, olha o que Deus falou, por causa de um homem justo, que ora e que teme a Deus. Olha o que Deus responde. Se eu, em Sodoma, achar quantos? 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Deus está falando. Pode estar destruindo Sodoma e Gomorra inteiro, mas por causa dos justos, eu não destruirei e pouparei eles.
Era um homem que falava com Deus e Deus falava com ele. E Deus falou, não te ocultarei nada. Você está entendendo nessa noite que Deus está falando com você? Você precisa entender isso. Deus só fala, não vou ocultar nada. E nós precisamos tomar essa decisão. Quais? De vencer esses reis. Quais são eles? O primeiro, espírito de indolência. O que é isso? Falta de resistência às pressões do inimigo. Gênesis 19, versículos 5, 8 e 19. Hoje, irmãos, a palavra é instrução. É para a sua casa, é para a sua família. Se daqui por diante você quiser fazer o que você quiser, aí não é eu e nem é Deus, é sua escolha. Gênesis 19, 5, 8 e 19. Chamaram Ló e disseram, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para nós, para que os conheçamos. Sabe o que isso aqui está falando? Havia tanta perversidade e promiscuidade, que aqueles homens de Sodoma não perceberam que aqueles homens que foram visitar a casa de Ló eram os anjos de Deus. A pecaminosidade, ou o pecado era tão grande, a promiscuidade era tão grande, que eles não sabiam diferenciar. E aí, versículo de número 8 diz assim, olha lá, eis que, aí o que ele fala, irmão, isso aqui, olha, se eu tivesse lá, eu ia dar um croque em Ló. Olha o que Ló fez. Lê aí, ó. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Que quer dizer o quê? Virgens. Fora vô-las trarei. Ele sabia que a promiscuidade, o pecado era grande. Ele quis defender o anjo e entregar as filhas para o pecado. E aí o que ele fala? Fora, vô-las trarei e fareis dela como bem vos olhos for bom. Somente nada façais a estes varões, por isso vieram à sombra do meu telhado. Aí, ó, versículo agora de número 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Olha que coisa. A indolência é algo que faz você ceder às pressões. O que é ser indolente? É deixar a coisa rolar. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. E vai deixando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levando. Está sendo indolente. Os anjos estão dentro da sua casa. Deus está querendo tratar. A presença de Deus está lá. E o inimigo está batendo na porta, falando, no anjo você não mexe, mas na minha família você pode mexer. O que é isso? A síndrome da religiosidade. Na igreja, é um santão, lá fora, mas em casa você não defende a sua família. Vai deixando as coisas entrarem. O pai deixa o filho com o celular na mão e vai lá. E, irmãos, é que aqui tem que ser um simpósio de família. É que não dá para falar, é muito assunto. Você está sendo indolente. Pega, senta com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa. Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem para eles terem o parâmetro do que é Sodoma e céu. Põe a tua casa em ordem para eles saberem o que é santo e o que é profano. Segundo rei, o espírito da soberba, a falta de respeito e credibilidade por parte dos mais jovens. G9 de Gênesis, versículos 12 e 14. Então disseram aqueles varões a Ló, tens aqui mais aqui? Tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém,
por zombador aos olhos de seus genros. O que é isso? Olha só. Ló sabia que a sua família fazia parte de uma promessa. Mas os seus pais, Ló sabia disso. Mas ele concedeu a alguém sem aliança estar junto à sua família. O que é isso? Eu vou contar uma história para você. Minha mãe conhece bem esse casal, essa família. Tinha um casal que meu pai ajudava em Pindamonhangaba, Donizete e Marília. Foram seminaristas. Um homem cheio da presença de Deus. Deus deu uma casa para ele e um dia ele cismou de subir no telhado dessa casa. O vento bateu, ele escorregou, caiu em cima do fio, morreu eletrocutado. Ficou um bonequinho de 30 centímetros assim. Marília, uma mulher bonita, nova, de família íntegra. 2 filhas, Mariellen e Marisete. Meu pai pastor na Vila Campestre, Marília com a gente, meu pai cuidando dela, das suas filhas. Ela de uma família boa, mas a Marília tinha um negócio com a igreja do meu pai. E lá chegou um cara, formado na FGV, na Getúlio Vargas, um homem já experiente, né? Já divorciado, sofreu uma traição lá em Maceió e veio para São Paulo. Ele olhou para a Marília e ele começou a orar pela Marília. Um cara trabalhava em banco, muito bem sucedido, e foi falar com o meu pai. Falou, estou de olho na Marília, estou orando pela Marília. E ele começou a orar. Ele é feio pra caramba. Não é? É feio. É feio, irmão. Sabe aquele bonequinho do Mad? Lembra daquela revista Mad? De 1,50 m, assim, feio. Irmão, tem gente que não tem tanta aparência, mas ele é feio. Ele mesmo fala que ele é feio. Não é porque eu estou falando longe dele. O dia que se um dia ele vier aqui, ele vai falar, eu sou feio mesmo. Mas de um caráter irrepreensível. Casou-se com a Marília. Tornou-se pastores em Bebedouro. História linda. Mariellen, a caçula, a filha do Donizete, começou a se envolver com um rapaz. Marielle se desviou e foi uma loucura. Só que a Marília não parou de orar. Marielle volta para Jesus. Olha a história. E ela canta demais, irmãos. Canta, mas canta. Porque o pai e a mãe cantam. Donizete cantava demais. Marília canta muito. Prega. É uma coisa surreal. Olha o que aconteceu. Mariellen ficou sabendo que lá na Batista Lagoinha tinha um simpósio de louvor e adoração. Lá vai a Mariellen para lá. Ousada, como sempre. E chegou lá e se internou lá no curso. E faz amizade, jovem, moça bonita. Os mineiros são bonitos. E se envolvendo na idade deles lá e tal. E ela conheceu um rapaz. Rapaz legal, bateu papo, servo de Deus, não sei o que lá. Não sei o que. E trocaram o telefone. E o rapaz falou assim, eu vou começar a orar por você, porque eu quero ter uma esposa no seu perfil. Ela, tá bom. Ela ficou assim impressionada. Tá bom. E aí as férias voltaram para casa. E na hora de voltar, os pais falaram, olha, meu pai vai estar aqui na Lagoinha, é bom você conhecer os meus pais. Os pais, desde que o filho nasceu, eles têm orado, Senhor, prepara uma esposa para o meu filho. Que seja assim. Falou a aparência, falou a condição, e não sei o quê. Sonharam com a pessoa, sonharam. Sonharam com a moça, do jeito que pediram e tal. Lá vai a Marielle voltar para o simpósio. Quando chega lá, pai, essa aqui é a minha amiga, a Maria, a Josefina, e essa é a Marielle. Os pais caíram de joelho e começaram a tremer e chorar. Porque era a moça do sonho. Os pais estão orando, não, nós estamos sentindo uma graça de Deus, ficaram quietos. Moral da história, Marielle casou com esse rapaz. Tem 2 filhos
E hoje eles são pastores da Lagoinha de Campinas. Você entende o que é isso? Projetar destino para o teu filho. Minha irmã foi namorar um rapazinho e tal, tribuloso. Bonito, loiro do olho azul assim, filho de um grande amigo nosso. E tal, minha mãe desesperada, vou bater nesse cara, e não sei o que. Calma, vamos orar. Chamei meu irmão, todo dia dentro do carro, senta aqui. Ó, vamos fazer uma aliança de oração? Vamos orar? Que Deus vai te dar graça. Esse menino, irmão, deu uns 5 minutos nele. Bate na porta da casa da minha mãe. Chamou a minha irmã. Vai lá dentro da sua casa e pega todos os presentes que eu te dei. Ela pegou e falou, me dá aqui. Levou, virou as costas, nunca mais voltou. Olha como Deus resolveu. Tá a Daniela na missão Shekinah, no lugar forte. E chega lá o Tony, a Ângela e o André. André é feio, meu cunhado é feio, irmão. É feio. Hã? Agora ele está mais bonitinho, porque ele casou. Não é feio, irmão. Minha irmã é linda. Mas a mãe do André e o Tony, os pais, estavam orando. E quando bateram o olho na Daniela, começou, nós vamos orar. Moral da história, Daniela casou com um engenheiro, tem um filho, Jonatas, mora em Atibaia. O André é mais crente que qualquer outro aí que nunca vi. Crente, é crente, mas é crente. É chato. Mas você é servo de Deus. Trata bem minha esposa, servo do Senhor, está crescendo. Hoje trabalha junto com o pai na empresa. E está tudo bem. Por quê? Destinou o filho para o que deveria ser. Você está fazendo o que pelos teus filhos? Estou perguntando, ei, acorda. Você está fazendo o que pela tua casa? Você vai deixar o pau quebrar? Ai, meu Deus, por que Deus não avisou? Como Deus não avisou? Deus falou, educa, ensina. Irmão, se eu tivesse um filho biológico, irmão, ele ia andar na linha, porque a pastora Raquel cata as coisas no ar. E eu basta sonhar uma coisa, eu já sei o que é. Então era dos dois lados. Você precisa cuidar, porque se você não cuidar, olha lá o que diz, saiu Ló e falou aos seus genros. E os meninos não respeitaram, por quê? Porque ninguém que frequente a sua casa, que tem os mesmos valores, vai respeitar o princípio espiritual. Essa palavra Deus me deu domingo passado. Para falar a igreja hoje. É uma sequência de quinta e domingo. Então quem veio na quinta, eu preguei a primeira parte. Essa é a segunda parte. Deus está falando, espírito de soberba vai sair da tua casa hoje. A indolência vai sair da tua família hoje. É só você entrar na presença de Deus e Deus vai começar a mostrar tudo. O meu irmão mais velho, desviado, meu pai começou a entrar outro dia, meu pai sonhou que no quarto dele, assim, no sofá, acho que no sofá da sala, tinha uma blusa do meu irmão, estava cheio de serpentes, não sei o que, meu pai começou a orar. Chega o Paulo em casa, tentaram matar o Paulo, a serpente ia matar ele. Porque entrou na brecha, cobriu a vida do Paulo. Paulo está vivo. E você precisa entender, você está pensando que o diabo está levando no val da valsa, esse é que é o termo certo que fala, e achando que o diabo está ignorando os teus filhos, o alvo da tua família é o teu filho. E você precisa entender que mais do que o alvo do inimigo é o teu filho é do Senhor e ninguém vai mexer. Terceiro rei, o espírito da rebeldia. A insubmissão dos nossos familiares, que leva à esterilidade e morte espiritual. Gênesis 19, 17 e 26. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. E a mulher de Ló, o que ela fez? Olhou para trás e se converteu numa estátua de sal.
Por que tinha permissividade dentro da casa de Ló? Porque tinha alguém que o seu coração e os seus olhos estavam em Sodoma. Você vai olhar na história que Ló falou assim, nos anos você não toca, nas minhas filhas você pode levar. E a mãe nem se impõe. Sabe o que é isso? Irmãos, assim, ó. Eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, isso para mim não é fraqueza. A mulher, ela é tão capaz ou mais que o homem. A mulher, ela tem uma habilidade imprescindível. Mas a mulher, ela não tem a autoridade sacerdotal que o homem tem. Ponto. Você precisa entender isso, mulher. Um homem mal-humorado dentro de casa, ele pega o controle, vai jogar videogame, ele sai para jogar futebol, ele fica emburrado, faz tudo. Agora, uma mulher irritada dentro de casa desestabiliza o lar inteiro. Ou eu estou errado? Calma, irmão. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela é o quê? Mas só em cima de nós, só na gente? Sim. Porque a mulher, ela tem uma carga emocional, que ela tem o poder de destruir e construir uma família, um casamento, um lar e filhos. Por que a Bíblia fala, para você entender, que quando Deus fala sobre a serpente, fala sobre o espírito da Jezabel, que é um espírito feminino. Então, qual é a maior guerra das mulheres? Estar debaixo de uma autoridade sacerdotal dentro do seu lar. Agora, por que muitas vezes não fica? Porque o homem não ora. Porque muitas vezes a gente é banana. Porque você não quer tratar o assunto com medo da esposa fazer greve de sexo com você. Você fica doido. Tira o leite. Não sei o quê. Vai orar. Você vai ver se Deus não desce na terra e resolve a história de uma vez. Ou se resolve. A Bíblia fala, a mulher não tem mais governo sobre o seu corpo, nem o homem, a partir do momento que casa. E alguém que quer tocar em você antes do matrimônio, ele é infiel a Deus. Então o Senhor está falando, a insubmissão dos nossos familiares leva à esterilidade e à morte espiritual dentro da casa. Eu não sei o que está errado. Tem rebelião. Tem insubmissão. Tem infidelidade. Tem alguma coisa desajustada que tem que ajustar. É triste nós vermos as consequências da rebeldia que leva os familiares à esterilidade. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Quer ver? Está na Bíblia. Salmo 68, 6. Põe lá. Salmo 68, 6. Deus faz, aí, está na Bíblia, que eu acabei de ler. Que o solitário vive em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. O rebelde é terra seca. O rebelde é terra seca. Terra seca é rebelde. Então Deus está falando, após a rebelião de Coré, Deus honra a Arão de forma de deixar o exemplo para todos os rebeldes. Aí isso aqui é outro assunto. Então, levante sua mão para o alto e diga assim comigo. Espírito da indolência, fala. Toda resistência vai cair por terra. E todas as pressões do inimigo não terão mais vitórias na minha vida. Fala, espírito da soberba, eu denuncio agora. A falta de respeito e credibilidade por parte dos mais jovens vão cair por terra hoje em nome de Jesus. Fala, espírito da rebelião, insubmissão dos familiares que leva à esterilidade e morte espiritual. Vão cair por terra também hoje, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus.
E o quarto rei qual é? Espírito da terra. Esse é o pior. A influência demoníaca que nos faz entrar nos costumes da terra e então vivermos uma vida desregrada e miserável. Gênesis 19, versículo de número 30 a 35. Quem está aqui comigo aí? Tem alguém aí? Você só quer vitória, né? Estou entendendo. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Olha a história, irmãos. Ai, Jesus. A primogênita disse à menor: o nosso pai já é velho, ou é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. O que ela quer dizer? Volta lá no 31. Quer dizer, nosso pai já está envelhecendo, e o costume da terra é o seguinte: não tem tu, vai tu mesmo, vem cá, vamos procriar para manter a herança, sem princípios e sem condição, como Deus deseja. Aí, a primogênita disse a menor, olha lá, 32, vem, demos a beber vinho a nosso pai, e vamos deitar com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Incesto. As filhas falaram: vamos transar com o pai. Irmão, o que acontecia dentro dessa casa? Sabe o que acontecia? Ló não estava em Sodoma, mas o espírito de Sodoma já estava dentro da casa de Ló. E transar com o próprio pai era o costume da terra. O que importava era se procriar, sem princípio algum. Olha lá. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. A primogênita veio e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ele estava mamado, hein? Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos também, vai lá, fala, demos-lhes beber vinho também essa noite. Então entra você, entra tu, deita com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram beber vinho a seu pai. E também naquela noite se levantou a menor, deitou com ele, e não sentiu ele quando se deitou, e nem quando se levantou. 36. Ah, meu Deus. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. Engravidaram do próprio pai. Porque não aguardaram a decisão que o pai ia dar. Porque não respeitaram. Não bastou ver a mãe feita estátua de sal? Creio que não. E o pai tomou todas. Nem curou da ressaca. Encheram ele a cara dele de novo. E deitou. Tiveram relação sexual com o pai. E aí veio a consequência. Misericórdia. Então hoje, o que eu falo? Nós vemos que as filhas claramente haviam se contaminado com as perversões e desvios imorais que tinha visto em Sodoma e Gomorra. Não tiveram constrangimento e nem pudor algum em se deitar com o próprio pai. Então vamos falar hoje, o que é a Sodoma e Gomorra dos dias de hoje? As programações da televisão que entram da tua casa e você não põe filtro. Os acessos na internet que não deve ter. Há uma pesquisa científica que qualquer pessoa, sendo homem ou mulher, quando ele tem acesso a site pornográfico, demora 10 anos para aquela imagem sair do subconsciente da pessoa. Por isso que vira e mexe, eu oro por pessoas que têm sonhos com gente, com prostituição. Por quê? Há um HD, uma memória espiritual lá que ficou marcado. Aí fala, é retaliação? Não é retaliação. É o próprio subconsciente reproduzindo a imagem. Você fala, estou sendo atacado. Não.
É científico. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tratar e cercar a sua casa. Essa entidade demoníaca faz com que você passe a enxergar deformações e costumes da terra como algo natural. Passa a incorporar na nossa terra uma série de costumes que muitas vezes estão presentes no nosso dia. E para vencer essa entidade, é necessário você tomar posse da palavra. Romanos 12, 2. Põe aí, vamos ler todos juntos. Eu já estou terminando. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler? Quem aí de trás consegue enxergar bem? Então vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que tem adultério no casamento? Porque não exerce a autoridade sacerdotal que precisa exercer. Sabe por que você vê que tantas mulheres são assoladas? Nunca vi tanta exploração sexual do corpo à mulher na geração que nós estamos hoje. Porque estão tirando Deus das famílias. E o Senhor está falando, apesar de você ter um caminho em direção à promessa, você não pode abrir mão da sua família no altar. Você não pode abrir mão da sua família. E nós vemos em decorrência a intercessão. Abraão, os anjos que ele queria entregar a Sodoma. Ou seja, queria preservar de Sodoma e entregar a sua família a Sodoma. Desta mesma forma, nós, quando não percebemos as nossas atitudes, nós vivemos uma vida religiosa, ficamos correndo atrás dos dons, atrás disso, daquilo, e a nossa casa e a nossa família sendo destruído pelo espírito de Sodoma e Gomorra. Eu não sei como vai ser os próximos anos. Nós temos que voltar e acreditar que Deus vai amenizar. Mas o futuro do mundo é uma política globalista que vai destruir famílias, que vai destruir igrejas. E se a tua família não tiver o conceito céu dentro da sua casa, você pode correr o risco de sofrer ataques e ouvir possivelmente de um filho seu que isso é normal, não tem nada a ver, que você está muito velho, que o tempo agora é outro. Só que a Bíblia ela não é velha, ela é atualizada. Ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás e ela é tão atual quanto hoje. E você precisa entender. Eu peguei uma mulher esses dias, me ligou pelo Facebook, querendo um aconselhamento. Eu falei, conta a sua história. E ela falou, me faz um vídeo, está aí com o teu marido? Tô. Chama aí, chamou, eu parei o carro, vídeo chamada. E eu comecei a explicar, sabe o que acontece? A senhora luta por todo mundo lá fora, mas não luta junto com o seu marido pelos teus filhos e pela tua casa. Começa a lutar e orar. A senhora vai parar de ficar doente, seu marido vai parar de ter pesadelo, teus filhos vão parar de rebelião e tudo vai voltar ao normal. Exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque quer lutar lá fora, não quer deixar que a presença de Deus resolva, mas está pronto para abrir mão da família. E aí sofre com o filho. Tem que orar pelo filho, tem que orar pela filha, fazer campanha disso, fazer campanha daquilo, e não sei o que, e não sei o que lá, e tal. E aí? Está entregando o seu filho para Sodoma? Está entregando a sua filha para o sistema de Sodoma e Gomorra? Cuidado. Este é o alerta de Deus. Que estes reis caiam por terra na tua família hoje. Que você saia daqui com uma vitória plena e que a tua casa seja ajustada na presença do Senhor. Você quer saber? Faça culto doméstico na tua casa. Minha mãe está aí, a avó sabe o que eu estou falando. Eu tenho um sobrinho, fruto de um milagre, de uma esterilidade, que não poderia ambos ter filhos. Nasceu Luiz Miguel. Chega na hora da janta na casa dele para você ver. Pega a mãe ou o pai o celular, ele lá dá logo um grito. Agora não é hora de celular, agora é hora da família. Faz oração,
canta uma música, fala de Jesus, fica em comunhão. E aí ele falou, papai está tocando? Manda esses caras procurar o que fazer, porque agora é o tempo da sua família. Um menino de 5 anos de idade. Você vai no altar da igreja dele lá, ele está com o microfone sem fio lá, sem som nenhum, cantando, adorando. É uma figura, irmãos. Por quê? Porque ele tem um pai que é pior do que eu, é Caxias com as coisas de Deus. É tiro leibe mesmo, ele não abre mão, não negocia. Porque a gente tem um irmão mais velho na família e a gente sabe que é um filho desviado. Então hoje, em nome, eu estou dando uma palavra. Efraim vai ser uma igreja conhecida como uma família forte. E eu estou, como pastor, dando esta palavra para você. Para você. Eu já entrei em guerras que você nem imagina de filhos de pastores. Você não tem ideia, eu não posso falar aqui. Porque eu prometi segredo, mas os casos mais escabrosos e macabros de problemas de famílias pastorais, Deus deu graça com uma palavra. Porque sabe o que acontece? O diabo quer destruir. Mas a palavra na nossa boca, ela tem que construir e restaurar. Ninguém é melhor que ninguém. E a palavra vai alinhar a família. Quem crê nisso em nome de Jesus? E já começou. Então se prepare para o que Deus vai começar a mostrar na tua casa. E você vai se levantar. E você, mulher, se coloque, puxa o seu marido. Né? E fala assim, você vai ter que orar comigo. E começa a puxar. E vai acostumando. Daqui a pouco ninguém quer mais parar. Porque na tua casa tem que ter a marca da presença do Senhor. Amém? Você é vó? Ensina o teu neto a orar. Não seja a babazinha dos seus netos, não. Seja a crente dos seus. A minha esposa, ela fala. Pede para ela contar da avó Adélia dela. Que o Senhor já recolheu. A dona Adélia, você entrava na sala da dona Adélia, uma senhora que tinha mais de 4.000 livros lidos, leu 200 vezes a Bíblia. Senta com a dona Adélia para falar de Jesus. Ela arrepiava. E ensinava as netas e os netos, a referência de vó na família Martins era Jesus. A Raquel, a infância dela, o vovô Rui, levava ela no cemitério e falava sobre pecado, ressurreição, salvação, conversão e caráter espiritual. Olha quem ele é hoje pregando. Vai levar ela no papo, negócio de pecado, para você ver só. Vai tomar na orelha. Por quê? Porque tem valores. Então foi essa esposa que Deus me deu. Você entende isso? De um casamento que não tem marca de adultério. O altar desta casa não tem marca de adultério. Eu não conheço outra mulher, eu casei virgem. Ela é minha única mulher. Por quê? Porque no dia que eu estabeleci isso, eu sabia que eu ia ter autoridade sobre as famílias. Então eu estou com uma autoridade dizendo, se já despencou, já deslizou, se já comeu bolo antes da festa, Deus vai restaurar, mas a sua história vai ser nova a partir de agora. Você crê nisso em nome de Jesus? Então fica de pé que eu quero orar por você. Visitante Bianca, cadê a Bianca? Está aqui? Oi, querida, Deus te abençoe, viu? Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Bianca? É isso aqui, Bianca, a gente fala de família. A gente gosta da família, a gente defende a família. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. O costume da terra vai sair da tua casa hoje. A síndrome de Sodoma e Gomorra vai sair da tua casa hoje. Sua família vai ser bendita. A tua casa será restaurada. O Espírito Santo de Deus fará uma obra nova. E aquilo que é um aparente fracasso, é só um freio para você dar um passo para trás, tomar fôlego para uma nova história.
Espírito Santo de Deus, como sacerdote da tua casa, eu libero perdão sobre todas as famílias. E eu declaro, como nós acabamos de pregar, esta palavra. Eu declaro que a herança, ela é bendita. E ela será abençoada, todas as famílias. E estas famílias vão caminhar para a tua bênção, sem perder de vista e sem perder um familiar. Eu cubro esta família, eu cubro estas casas, os casamentos, os maridos que não puderam estar, as esposas que não puderam estar. Senhor, eu cubro todos eles, e eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua unção, eu declaro a paz, a harmonia, eu declaro a limpeza. Eu declaro a limpeza da rebelião, eu declaro a limpeza do culto para que entre a prosperidade. Em nome de Jesus eu libero o perdão e a restauração, o renovo da família. Eu consagro os teus filhos, coloco-os debaixo da tua bênção, declaro a tua unção e o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, diga amém. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua casa. Aí você fala assim, nossa, bispo, eu estou tão fora disso, não. Quem está em Cristo, nova o quê? Criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Deus tem poder para restaurar. A igreja não tem poder para acusar. Quem é o acusador? O diabo. Mas quem é o libertador? Jesus Cristo. Receba a libertação na tua vida hoje. A tua família vai ser bendita, a tua casa vai ser abençoada. O teu nome será, o nome da tua família será glorificado, porque a presença de Deus, e não se preocupe, que está entrando uma limpeza poderosa na sua família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Irmão, essa semana a gente paga o nosso aluguel. A gente paga o aluguel, a gente paga o contador, a gente vai pagar a rádio. E vai pagar mais uma parcela do som. De uma mesa que a gente comprou para uma estrutura maior. De uma oportunidade que Deus nos deu. Então a gente não faz nada além do que nós não conseguimos fazer. Sempre pautado em ordem e decência. Sem loucura, sem nada. Porque nós sabemos que Deus ele está conosco. Amém, irmãos? Então a gente não quer dar mau testemunho. Então, se você puder, faça a sua contribuição hoje no Pix, que já está na tela. Se você puder dar a sua contribuição desse, se não tem, ore para que Deus multiplique a semente e a gente consiga pagar o nosso aluguel. Amém? Levante o seu envelope ao alto. Senhor, eu quero consagrar o envelope na tua casa, a oferta que se levanta. Abençoa aqueles que não podem dar hoje. Encha as mãos. Cumpra a tua palavra e que o teu nome seja glorificado. Eu consagro, Senhor, a oferta e o dízimo que se coloca na tua casa. Que haja prosperidade e multiplicação daqueles que estão dando. Abençoa as mãos, unja as mãos dos que consagram. E que o teu nome seja poderoso, glorificado nestas pessoas. Nós consagramos a oferta na tua casa e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você pode trazer sua oferta, seu dízimo, se você tiver, ou faça o seu Pix em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Terça-feira, o nosso culto do Espírito Santo, culto da palavra, com a pastora Raquel. Quinta-feira, o nosso culto de batalha. Sexta-feira, a nossa vigília. E no próximo domingo, o nosso culto. Amém? Em nome de Jesus. Quinta-feira, irmãos, Deus está me dando um tema de uma palavra maravilhosa. A vitória de Cristo é o tema da palavra. E você vai ver como é poderoso a vitória que Jesus estabeleceu sobre a igreja. E eu creio que essa palavra ela é profética para uma resposta que o mundo, a nação, o Brasil está precisando. E eu sei que o Senhor tem levantado palavras proféticas para permear o ambiente espiritual. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós?
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Vai na paz.